Oi, meu nome é Gabriele Zamboni, sou estudante do terceiro ano do curso de Nutrição e Dietética da ETEC São Mateus. E eu e meu grupo fizemos o nosso TCC, onde o tema é diabetes gestacional. E hoje eu vim aqui explicar para vocês um pouquinho melhor sobre a diabetes gestacional. Bom, e o que é diabetes gestacional? A diabetes gestacional, ela é uma alteração no corpo da gestante, onde ela não consegue controlar os níveis de glicose, tá? E por que isso acontece? Acontece por conta dos hormônios, que eles dificultam a ação da insulina. E normalmente acontece só durante a gravidez e depois some, porém ainda assim é necessário ter total cuidado e atenção, porque podem gerar problemas futuros. E a diabetes gestacional, ela pode ser muito silenciosa, por não demonstrar sintomas muitas das vezes. Porém, em casos acontecem sim de apresentar os sintomas. Então, sede, cansaço, uma vontade de urinar toda hora, visão embaçada. E ainda assim, os sintomas eles não vão determinar que a gestante está tendo a diabetes gestacional. Por isso, é de extrema importância ela fazer o teste TOTG, que é o teste oral de tolerância à glicose, para assim poder chegar em um resultado, em um diagnóstico e poder tratar. Então, assim, mesmo que a gestante esteja bem e sem sintomas, é importante ela fazer o exame, porque, como eu já disse, pode vir de uma forma muito silenciosa e ela não saber que está tendo diabetes gestacional. Bom, e agora que a gente já sabe o que é diabetes gestacional, vamos falar um pouquinho agora também sobre o diagnóstico e a prevenção. Bom, o diagnóstico, ele consiste em um teste chamado TOTG, que é o teste oral de tolerância à glicose, onde é dada uma solução com glicose para a gestante, e aí o laboratório ele vai medir como esse açúcar reage no corpo dela. Vindo os resultados, se os valores estiverem muito acima do recomendado, aí vem o diagnóstico da diabetes gestacional. Ele é indicado fazer durante a 24ª a 28ª semana. Se a gestante tiver alguns fatores de risco, aí é recomendado fazer antes desse tempo. E vale ressaltar que mesmo sem sintomas, é de suma importância estar fazendo esse teste. Agora sobre a prevenção, ela não é totalmente evitável, porém existem alguns hábitos que eles podem sim reduzir os riscos, como reduzir o açúcar, como priorizar alimentos que sejam ricos em fibra, fazer o pré-natal certinho, porque qualquer alteração no exame é possível identificar ainda cedo. E também, muito importante, a atividade física. Bom, diante disso, conclui-se que o diagnóstico, ele depende de exames pré-natal e ele também pode ser detectado através do TOTG. E agora, as consequências para a mãe e para o bebê. Em primeiro lugar, a gente tem a pré-eclâmpsia, que é um estágio avançado já da pressão alta da gestante, e podem causar sérios problemas como dor de cabeça, inchaço e alteração visual, e também um grande risco no parto, prejudicando também o bebê. Também temos o ganho de peso excessivo, pois a glicose alta, ela facilita o aumento do peso acima do esperado. E isso pode gerar desconfortos, problemas respiratórios por conta do sobrepeso. E também temos uma maior chance de parto prematuro, que é onde a gestante pode entrar em trabalho de parto antes do tempo, por conta das alterações metabólicas e da pressão dela aumentada. Bom, além também do parto cesárea, porque a glicose descontrolada, ela causa um crescimento do feto, que eu irei falar daqui a pouco. E aí a mãe acaba sendo submetida a ter o parto através de uma cesárea. E também um risco futuro de diabetes tipo 2 na gestante. Agora, as consequências para o bebê. Em primeiro lugar, a gente tem a macrosomia, que é o bebê gigante. Bom,
Com o excesso de glicose que ele recebe da mãe, ele acaba crescendo mais do que o esperado, né? Impossibilitando realmente o parto natural, e aí ele vai ter que nascer através de um parto cesárea. Uma também hipoglicemia no nascer, porque o bebê ele pode ter uma queda brusca de açúcar no sangue, porque ele estava acostumado a produzir mais insulina dentro do útero. Também corre o risco de ter icterícia, que é uma maior chance de nascer com os olhos, a pele mais amarelada. Também dificuldade respiratória, pois o sistema respiratório dele não foi completamente desenvolvido, aumentando o risco e os desconfortos respiratórios. Além também de uma maior chance de obesidade infantil, porque ele foi exposto a uma alta glicose ainda na gestação. E resistência também à insulina na infância. E por fim, o risco aumentado de diabetes tipo 2 futuramente. Bom, e agora a importância do formulário, não só colher os dados, mas sim promover a saúde, né? E a conscientização também. E o formulário ele foi importante para acolher o maior número de gestantes e interessados no assunto, para poder levar o tema da diabetes gestacional, que não é muito falada, e também para abordar causas, abordar hábitos, talvez, que as gestantes têm. E ele foi importante realmente para levar essa conscientização. E agora, a alimentação no controle da diabetes, ela envolve uma série de mudanças, como a redução do açúcar, como o aumento também de fibras, frutas, verduras, grãos integrais. E também tudo isso ajuda a manter a glicose da gestante estável. Bom, também é importante fracionar as refeições ao longo do dia e evitar os alimentos ultraprocessados e também com o alto teor de açúcar. Quando a gestante ela segue uma alimentação regrada, uma alimentação adequada, geralmente orientada pelo nutricionista, é possível controlar a glicemia e assim reduzir o risco de complicações tanto para a mãe como para o bebê. Por fim, a alimentação ela é fundamental no controle da diabetes gestacional e o formulário ele é importante porque ele ajuda a direcionar as ações de gestantes e melhorar o conhecimento. Assim, esse conjunto ele vai contribuir para uma gravidez mais saudável. Caso aconteça da mãe ter a diabetes gestacional, ela vai saber como cuidar através do nosso projeto e do nosso formulário. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha dado para entender que a diabetes ela é uma alteração que acontece durante a gravidez, sendo possível prevenir, mas não totalmente evitável. E caso ela seja detectada, existem meios de tratar, né, através de uma alimentação, exercício físico, um acompanhamento certinho. E, enfim, a diabetes gestacional, ela acontece muitas das vezes de forma silenciosa, mas também podem ter alguns sintomas. Por isso, é de extrema importância fazer o teste TOTG, que é o teste oral de tolerância à glicose, para assim poder eliminar a hipótese de diabetes ou, caso diagnosticada, poder tratar da forma correta. E espero que tenha dado para compreender. E esse foi o nosso tema do trabalho de TCC de 2025, terceiro ano Nutrição da ETEC São Mateus.